O mestre disse aos seus amigos: vivei no mundo, mas não sejais do mundo. Assim serão cumpridas em vós essas palavras dos vossos sagrados anais. Desperta, ó tu que dormes, e ressuscita do meio dos mortos, e Cristo te dará luz. Falais como se eu perdesse o meu tempo em coisas mundanas. Não, dissemos que é preciso que o vosso trabalho terrestre se faça com risco mesmo de retardar a vossa educação moral. Mas desejamos que dirijais toda a atenção para o elevado ensino espiritual, abandonando os baixos planos de evidência objetiva, que se tornam inúteis. Queremos o vosso progresso, e o que vos dizemos dizemo-lo a todos. Depois de algumas outras perguntas. Sim, o desenvolvimento poderia prosseguir até que nos tornássemos incapazes de trabalhar no mundo, que ficássemos tão sensíveis que só fossemos úteis para serem encerrados em uma caixa de vidro, tão absorvidos pela vida do espírito que ficássemos inúteis sobre uma terra de labor contínuo. Não seria isso, em verdade, a perfeição da mediunidade? Poderia ser assim com um outro tipo de homem, colocado em circunstâncias diferentes e dirigido por outros guias. Fizemos a nossa escolha. Depois de reflexão, preferimos arriscar demoras a empregar um instrumento de inteligência mal regrada, pronto a tornar-se a vítima dos espíritos errantes. Contamos com o tempo para atenuar dúvidas e dificuldades e estabelecer uma firme confiança. Obtido esse ponto, as precauções serão menores. Não deixaremos de insistir junto dos nossos amigos sobre a necessidade de nutrir mais elevadas aspirações, pois queremos demonstrar-lhes que a base material está assentada e que é preciso edificar a superestrutura espiritual. A mediunidade está longe de ser uma dádiva impoluta. A fé é sem dúvida necessária. Tenho dela tudo o que posso ter e certamente novas provas físicas acrescentadas às que já recebiam de aumentá-la de uma partícula. Não é verdade? A vossa fé não é a fé, é uma acepção lógica, não é uma fé espontânea e viva, mas um assentimento intelectual laboriosamente arrancado e sempre contrabalançado pelas restrições mentais. A vossa fé não moveria as montanhas, ainda que ela fosse suficiente para tomar um caminho certo a fim de contorná-las. Seria impotente para animar e elevar o espírito, ainda que pudesse julgar das provas e pesar as probabilidades. Ela assegura a defesa intelectual, mas não é a fé que resplandece incessantemente na alma interior e torna-se, pela virtude do seu poder, um atrativo onipotente, um impulso de ação para grandes e santos projetos. O mundo pode escarnecê-la, os sábios ridicularizá-la, mas essa fé é a fonte de tudo o que há de melhor na vida do homem. Vós o ignorais, mas virá tempo em que haveis de ficar maravilhado de nunca ter podido honrar, com o nome de fé, essa prudência calculada, ou de ter sonhado que o seu apelo hesitante podia abrir as portas que vos ocultam a verdade divina. Esperai, quando soar a hora, não levanteis mais essa pálida estátua de mármore no lugar do corpo vivo inflamado pela convicção e cheio de energia para realizar os projetos mais grandiosos. Tendes um modo de apresentar as coisas que, ainda que verdadeiro, é ligeiramente perturbador. Pois que a fé é o dom de Deus, não posso ver em que sou censurável. Sou conforme me fizeram. Não, meu amigo, fizestes-vos a vós mesmo através de uma vida que foi formada ao mesmo tempo do interior e do exterior. Sois o que as circunstâncias exteriores, as predileções íntimas e a direção dos espíritos vos fizeram. Enganais-vos. Só vos censuramos porque vos gabais de uma fé que não merece esse nome. Ficai satisfeito, caminhai para uma verdade mais elevada. Retirai-vos, quanto possível, do que é externo, ocupai-vos do interno e do espiritual. Não deixeis de orar para obter a fé, a fim de que o que chamais com justo motivo o dom de Deus inunde a vossa alma e a leve energicamente para o conhecimento superior. Vós vos retardais com a vossa ansiedade. Imperator. Páscoa de 1875.
De manhã tivera eu consciência de me achar rodeado de grande número de espíritos. Fiz alusão a isso, e o que se segue foi escrito pelo espírito habitual, sob uma influência inteiramente nova. Dissemos que celebramos sempre os aniversários, e a Páscoa é uma festa, para nós, como é para vós outros, porém conhecemos melhor as razões que nos levam a celebrá-la. A Páscoa simboliza a ressurreição, não a do corpo ou da matéria, mas a ressurreição extramaterial, a do espírito, mas ainda, a ressurreição do espírito libertado do ornato e das travas materiais. A emancipação da alma abandonando o que é carnal e terrestre como o espírito abandona o corpo que ele deixa para sempre. Os cristãos recordam-se de que seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, foi libertado da morte. Eles creem sem razão que o corpo material foi reanimado. Entretanto, honram, sem o saber, a grande verdade espiritual: a morte não existe. Regozijamo-nos porque os homens reconheceram particularmente uma verdade divina. Regozijamo-nos também com o poderoso trabalho realizado nesse dia. Não foi a morte que foi vencida, mas sim o homem que começa a ter uma vaga visão da vida eterna. Qual é a significação da vida do Cristo e como é o seu corpo? A encarnação de um espírito sublime com o fim de regenerar a humanidade não se limita a um só exemplo. O auxílio que a humanidade obtém, por esses salvadores particulares, é o de que ela tem necessidade no momento em que eles aparecem. Essas encarnações especiais, sobre as quais sereis mais tarde mais bem instruído, diferem até um certo ponto das dos outros homens. Os corpos dos homens pertencem a todos os graus, uns grosseiros e sensuais, outros purificados e etéreos. O corpo humano de Jesus era da natureza mais etérea, mais perfeita. Jesus tinha sido preparado durante 30 anos de retiro para os 3 anos de trabalho ativo que ele devia realizar. Errai supondo, havia-me passado pelo pensamento que a preparação era desproporcionada à obra, que o trabalho feito por um ser encarnado é limitado à duração da sua existência terrestre. A maior parte das vezes, e tal é o caso de Jesus de Nazaré, o efeito póstumo da vida é a parte mais real da tarefa que, começada durante esses 3 anos, prosseguiu sempre depois. A majestade e a baixeza de estado foram a nota da vida do Cristo. A majestade se descobria por momentos, em seu nascimento, em sua morte, no Jordão, quando a voz do Espírito atestou a sua missão. Os homens reconheceram durante a sua vida que ele não se lhes assemelhava completamente, que não era limitado pelos laços sociais ou domésticos, ainda que a harmonia do círculo social lhe fosse agradável. Os seus contemporâneos sabiam disso, e sob esse ponto de vista a Bíblia vos dá uma noção muito imperfeita da influência que ele exerceu ao redor de si. Ela não insiste bastante sobre o efeito moral que as suas palavras e atos produziam, e se apoia muito sobre as falsas interpretações provenientes das classes instruídas e consideradas, que então como sempre foram os mais arraigados inimigos de toda a verdade nova. Os escribas e os juízes, os fariseus e os saduceus foram os adversários ignorantes e encarniçados do Cristo, como os vossos homens instruídos, doutores, teólogos e pretensos sábios odeiam a missão atual que dimana do Cristo e que eles perseguiriam de boa vontade. Quando escreverdes história da nossa obra, não ireis aurir as vossas instruções entre essas classes de homens. A falta daqueles que deixaram a única narração que possuís da vida de Jesus, é que eles se apoiaram muito sobre a perseguição dirigida contra ele pela ignorância letrada, e não tanto sobre a dignidade moral da sua existência entre aqueles que viviam perto dele. Esses escritores não se aproximaram daqueles que receberam diretamente o ensino de Jesus, mas tomaram de segundas mãos as anedotas que afluíam. É importante notar isso. A vida pública de Jesus compreende 3 anos e alguns meses. Ele preparou-se para ela durante 30 anos, comunicava-se sem cessar com o mundo espiritual, recebia as instruções dos anjos exaltados que o inspiraram com zelo e amor,
e os seus ensinamentos o penetravam tanto melhor quanto o seu corpo não lhe era obstáculo. A maior parte dos espíritos encarnados na Terra, para nela exercer um ministério, estão em uma condição corpórea que lhes obscurece a vista espiritual e anula a lembrança da sua existência anterior. Isso não se verificou com o Cristo, porque o seu corpo dominava tão pouco o sentimento espiritual que ele conversava com os anjos como se não os tivesse deixado, conhecendo as suas vidas e recordando-se da sua precedente encarnação. Nunca a sua memória foi obliterada, ele passava uma grande parte do tempo fora do corpo, em consciente comunicação com o espírito. Prolongados transes, como chamais ao estado interior, o mantinham sempre pronto a isso, conforme encontrareis alguns indícios nas desfiguradas passagens dos vossos anais, por exemplo, a suposta tentação e o que é dito do seu costume de orar e de meditar sozinho sobre o cume da montanha ou no jardim da agonia. Podeis também descobrir, conforme o que vos dizemos, alusões ao seu estado, antes da encarnação, até mesmo no que se pretende que disse, na glória do Pai antes do começo do mundo. Essas alusões são numerosas. A sua vida, pouco embaraçada pelo corpo, que era apenas um invólucro efêmeros, só assimilava o que era necessário para que o espírito pudesse estar em contato com as coisas materiais, diferente em grau, ainda que semelhante em espécie, à vida ordinária do homem. Uma tal vida tão superiormente pura, simples, nobre, amante e amada, não podia ser apreciada em seu valor pelos contemporâneos. Essas vidas são por necessidade incompreendidas, mal interpretadas, caluniadas. Isso é assim para tudo que sai da rotina, mas particularmente para ele. A ignorância e a maldade humana ceifaram prematuramente essa vida divina. Os homens não deram valor algum à significação da verdade anunciada, de que o Cristo veio ao mundo para morrer pelo mundo. Veio ao mesmo tempo morrer pelo homem e salvá-lo, do mesmo modo, embora em um sentido ainda mais elevado ao de todos os regeneradores dos homens, que aceitaram uma existência terrestre por devotamento a uma imperiosa ideia mestra. A vida terrestre os submete à morte corpórea. Nesse sentido, Jesus veio salvar os homens e morrer por eles, não de outro modo. O drama do Calvário é a obra do homem e não a de Deus, que não tinha concebido de toda a eternidade a intenção de fazer morrer Jesus quando a sua tarefa estava apenas começada. Essa morte foi o ato do homem imundo e maldito. Isso é uma verdade capital. Os homens teriam recebido incalculáveis bênçãos se a ampla vida de Jesus houvesse tido seu curso na terra. Eles não eram dignos e repeliram, tendo apenas experimentado os bens que ele lhes oferecia. Assim, para todas as grandes vidas, os homens, não preparados, só recebem o que podem compreender e deixam o resto aos séculos do futuro, ou se afastam com impaciência, recusando ouvir o que quer que seja, e nos séculos seguintes oferecem um culto e veneram um espírito desconhecido durante a sua encarnação prematura. Isso também é uma verdade capital. Repetimos ainda que o Supremo não quer impor ao homem uma verdade para a qual não está preparado. Há para todo o universo de Deus uma progressão ordenada, um desenvolvimento sistemático. Se os homens estivessem dispostos a receber as verdades de que falamos, o mundo seria abençoado por uma revelação tal como ainda não teve, desde os últimos raios de verdade divina espalhados por sobre eles pelos anjos. Mas o mundo não está preparado, e só o pequeno número que obteve a sabedoria receberá agora o suco que as gerações dos séculos futuros absorverão com alegria. Guiada pela angélica influência, a igreja que traz o nome do Cristo recolheu os germes de verdade que a sua vida simbolizava, mas essas ideias envelhecidas perderam já seu principal poder. As três ramificações da Igreja do Cristo estão de acordo para celebrar festas, em memória de certos acontecimentos da sua vida. Aqueles que, fora da Igreja, recusaram conservar o jejum e as festas não são prudentes, separam-se de uma fração de verdade. Mas a Igreja cristã conserva,
em recordação do seu chefe, o Natal, a Epifania, a Quaresma, a Páscoa, a Ascensão e o Pentecoste, cada uma delas representando um acontecimento da vida de Jesus, que tem uma significação espiritual oculta. O Natal celebra o nascimento do Espírito cuja encarnação simboliza o amor e a abnegação. O Espírito sublime encerra-se na carne, devota-se animado pelo amor. É para nós a festa do esquecimento de si. A Epifania, representação da nova luz no mundo, é para nós a festa da compreensão espiritual. Ela não proporciona a cada um essa verdadeira luz, mas esplende bastante alto para que todos possam vê-la e ir até ela. O jejum da Quaresma significa perante nós os esforços da verdade para vencer as trevas, e a Sexta-feira Santa festa do amor, triunfando pelo sacrifício. Já falamos com mais altivez sobre a Páscoa. O Pentecoste, associado pelo cristianismo ao batismo do Espírito, tem para nós uma grande importância. Simboliza a vasta expansão da verdade espiritual sobre aqueles que procuravam imitar a vida de Jesus. Essa festa é o complemento da Sexta-feira Santa. A ignorância humana esmaga a verdade que não pode compreender, mas uma bênção desce do alto domínio do Espírito sobre quantos abraçaram a vida daquele que o mundo sacrificou. E a comemoração do Espírito espalhada em rios, de graças mais abundantes, da verdade mais imponente. A Ascensão é a festa da vida completada, da volta do Espírito à sua morada, da sua ruptura final com a matéria. Ela fecha a série da qual o Natal marca o começo. É o fim, não da vida, mas da vida terrestre, não o termo de uma existência, mas do espaço do tempo consagrado à humanidade pelo amor e pelo devotamento. É a festa da obra concluída. Se é preciso destruir, é preciso também conservar. Quisemos completar o ensino que recebestes mostrando-vos as ideias espirituais ocultas sobre as festas aniversárias da vossa Igreja. Do mesmo modo como o Cristo, o Salvador dos homens, libertou a verdade do jugo da ignorância e da superstição judaica, salvamo-la hoje do peso esmagador da teologia humana. Como ele, grande curador das nações que quebrou os grilhões das almas progressistas e libertou-as do domínio do mal espiritual, emancipamos o espírito dos laços do dogma humano e fazemos pairar a verdade libertada de maneira que os homens a vejam e reconheçam que ela vem de Deus. Crucificação e ressurreição. Abnegação e regeneração. Comunicação de Páscoa 1876. Eu tinha pedido ensinos suficientes sobre a morte e a vida e os seus aspectos simbólicos. Segundo o que dissestes da morte e da ressurreição de Jesus, gera a morte material à porta da vida, e a morte espiritual simbolizará a marcha para a regeneração espiritual. Lembrai-vos do que escrevemos na última festa de Páscoa. O simbolismo foi explicado, a saber, a ressurreição fora da matéria e não a ressurreição da matéria. Revede. Reli a comunicação de 1875, que explica simbolicamente as festas da Igreja. O Natal, abnegação, sacrifício. A Epifania, compreensão espiritual. A Quaresma, conflito espiritual. A Sexta-feira Santa, amor triunfante. A Páscoa, a vida revelada. O Pentecoste, a difusão do Espírito. A Ascensão, a obra acabada. É assim. O curso inteiro da vida do homem modela o emblema do desenvolvimento progressivo da vida começada na terra e completada no céu, para nos servirmos das vossas expressões, nascida da abnegação e atingindo um ponto culminante por sua ascensão espiritual. O homem pode ler na vida do Cristo a história do progresso espiritual, desde a encarnação à liberdade. O progresso da alma, pode dizer-se, é um curso de regeneração resumidamente simbolizada no Calvário e na ressurreição. O velho homem com os seus vícios é crucificado, o novo levanta-se para gozar de uma vida espiritual e santa. Na vida de progresso não existe parada alguma nem paralisação,
sendo preciso combater energicamente as tendências materiais e sensuais e desenvolver as faculdades espirituais. O espírito não pode ser purificado de outra maneira. É preciso passar pela fornalha do sacrifício de si mesmo. O processo é o mesmo para todos. Algumas almas mais fundamente inflamadas de zelo chegam rapidamente ao fim glorioso, enquanto as naturezas mais pesadas devem passar por inumeráveis ciclos de purificação. Benditos são aqueles que se podem libertar da matéria e atravessar valentemente as ardentes provas que eliminam as escórias. Para esses, o progresso é pronto e a purificação certa. Sim, a luta é severa, mas sabe-se ao menos contra quem é preciso combater. Começai no interior. Os antigos descreviam justamente os três inimigos da alma: o espírito, isto é, o mundo exterior que o envolve, e os adversários espirituais que sitiam o caminho conducente ao cume: o mundo, a carne, o diabo. Começai por vós, a carne. Conquistai-a a fim de não serdes muito tempo cativo dos apetites, das paixões, da ambição. Quando o egoísmo for abolido, a alma sairá da sua célula para viver, aspirar e agir na plenitude da fraternidade universal. É o primeiro passo. O eu deve ser crucificado. Isso feito, a alma terá poucas dificuldades a vencer para desprezar as coisas visíveis e aspirar pelas verdades eternas. Mas, à medida que as percepções espirituais se avivam, os inimigos tomam também um lugar proeminente. Adversários jurados do progresso e da inteligência espirituais, eles atacarão o discípulo da verdade e serão para ele uma causa incessante de conflito durante o período de prova. Gradualmente eles serão vencidos pela alma fiel que quiser adiantar-se e possui um estímulo, mas a luta nunca cessará completamente durante a vida de provação, pois é por seu intermédio que as mais elevadas faculdades se desenvolvem e que o limiar das altas esferas é atingido. Tal é, em suma, a vida do espírito progressista: sacrifício de si mesmo, pelo qual eu é crucificado; abnegação, pela qual o mundo é vencido; conflito espiritual, pelo qual os adversários são repelidos; nem repouso, nem finalidade. É um combate contínuo, cujo prêmio é o progresso perpétuo. É o incessante esforço da luz interior, que quer brilhar no ar radioso do dia perfeito. Somente assim é que podeis conquistar o que chamais céu. Sikhiturastra é a ideia central do cristianismo, do budismo e dos ocultistas. A grande dificuldade é praticar no mundo um sistema tão abstrato. É nisso que está o esforço, como Jesus o disse: estar no mundo, mas não ser do mundo. O elevado ideal é pouco mais ou menos impossível para aqueles que estão curvados sob o peso do labor diário. É por isso que buscamos, quanto possível, afastar-vos do lado objetivo das relações espirituais. É preciso que vos exerciteis a elevar-vos acima do material e a deixá-lo à retaguarda. A comunhão espiritual só pode existir para os que estão aptos a isolar-se das ânsias da vida cotidiana. Desde muito tempo creio que o exercício da mediunidade é incompatível com uma ocupação diária no mundo. O desenvolvimento tão rápido da sensibilidade basta para tornar o médium incapaz de suportar os ásperos contatos do mundo. Ao menos essa agudeza sensível não atrairá ao redor dele influências que o impeçam de trabalhar. Isso é em grande parte verdadeiro, e, por consequência, retiramos a vossa faculdade mediúnica material, o que desenvolverá a espiritual, que não oferece o mesmo perigo. Podeis entregar-vos a nós outros para fazermos o que é conveniente. Os riscos tornam-se sérios quando os guias não são aptos para desempenhar a sua tarefa. Ficai satisfeito, porquanto a vossa estrada é clara. Lembrai-vos somente de que já soa a hora e o poder das trevas. Sede paciente. Imperator, Páscoa, 1877. A comunicação de 1877 foi o resumo de tudo o que fora escrito sobre a vida do Espírito simbolizado pela vida terrestre de Jesus Cristo. Seção 31.
28 de abril de 1876. Este capítulo é consagrado a um caso no qual a personalidade do espírito que se comunicava foi estabelecida da mais evidente maneira. Dentre um grande número de exemplos, este pareceu-me notável e, dando maior desconto à vontade e à possibilidade de enganar, não acho explicável, por uma teoria qualquer de fraude ou dissimulação, uma série de provas tão coerentes e completas. A comunicação refere-se à morte, em circunstâncias penosas, de um amigo que eu tinha conhecido intimamente durante a sua vida. Em uma sessão em casa do Sr. Hudson, a sua imagem aparecera na chapa fotográfica, depois de eu haver notado a presença contínua desse espírito ao redor de mim. Estava eu em transe no momento em que a fotografia foi tirada, quando me deram o nome do espírito. Um outro espírito descrevia ao mesmo tempo a posição na qual a figura se colocara. A revelação da chapa provou exatamente a descrição, sendo que nenhuma hesitação tive em reconhecer tão imperfeita imagem desse meu amigo, no qual eu tinha particularmente pensado antes de vir à casa de Hudson. Havia um outro ponto de reparo ainda mais evidente, que aliás não posso publicar. É-me bastante afirmar que a identidade do meu amigo, em sua forma exterior e com as suas particularidades mentais, ficou distintamente estabelecida em meu pensamento. A primeira comunicação que recebi a propósito dessa fotografia ocupava-se do método seguido para produzi-lo. Disseram que um espírito, que estava então muito ativo ao redor de mim, tinha dirigido os invisíveis operadores de Hudson. A roupagem, em forma de mortalha, que caracteriza todas as fotografias de Hudson, foi descrita como um expediente para poupar o tempo e o poder. A cabeça fora completamente formada, o rosto esboçado. Um certo número de operadores espirituais fizeram a simples obra mecânica da materialização parcial como se lhes havia ensinado a fazer. Daí uma semelhança de família em todas as imagens produzidas em casa do mesmo fotógrafo. Ao terminar a manifestação, declarou na contrária ao desejo de imperador, que não desejava ver-me de novo entregue às manifestações físicas, acrescentando ele, quando vimos que não pudéramos impedir, ajudáramos. O espírito tinha estado perto de mim, havendo nesse dia razões particulares para que fosse atraído. Era assim mais fácil produzir a sua imagem do que a de uma outra entidade. Esta consideração fez-me ir à casa de Hudson com dois amigos, na esperança de obter alguma prova, mais para eles, que para mim. Tendo-se assentado nisso, o espírito foi dirigido por I.M., que guiava os espíritos agrupados em casa de Hudson, para moldar a imagem do seu rosto e desenhar a roupa. O simulacro foi feito com substância espiritual, disposto e fotografado. Depois disso, Imperator disse: falar-vos-emos do vosso amigo, mas primeiramente opomos-nos a que torneis a voltar às manifestações físicas. Não desejamos que o poder mediúnico volte a essa fase, que nos levou a colocar-vos nas condições em que essa volta possa ser incitada. Já vos explicamos que não deveis ficar no plano material e tínhamos suspendido os nossos encontros. Demais, não desejamos que o vosso amigo se vos ligue, pois o seu estado espiritual é atrasado e seria preferível não atrairdes. Agora que o fizestes, é preciso ajudá-lo a progredir. M. Disse com razão que tinhais entrado em sua esfera por associação e conversação, donde os vossos pensamentos foram fortemente dirigidos para ele. É a lei de atração de espírito a espírito, compreendei? Sim, mas essa lei não age sempre, ou antes, os seus resultados raras vezes nos são manifestados. Ele é infeliz? Como poderia ser feliz? Ele levantou mão sacrílega contra o invólucro no qual o Deus sábio tinha colocado a sua alma para que progredisse e se desenvolvesse. Abandonou as ocasiões de fazer o bem e destruiu, quanto podia, o templo onde residia a divina centelha que lhe havia sido concedida. Enviou seu espírito só, sem amigo, a um mundo estranho onde o seu lugar não estava ainda preparado. Impiedosamente faltou com respeito ao Pai.
Como poderia ele ser feliz? Ímpio, desobediente, obstinado em sua morte, negligente, preguiçoso, egoísta em sua vida, ainda mais egoísta por sua morte prematura, que dolorosamente afligiu seus amigos terrestres. Como poderia ele estar em repouso? A sua vida perdida pede vingança. O egoísmo que cultivava continua a animá-lo e causa-lhe um extremo mal-estar. Egoísta em sua vida, egoísta em sua morte carnal, miserável, cego e atrasado, não há repouso para ele e os seus semelhantes, até que o arrependimento o penetre e o conduza à regeneração. Ele está fora da lei. Tem ele esperança de progresso? Sim, tem esperança, pois ele começa a ter consciência do pecado, vê vagamente através da obscuridade espiritual quanto a sua vida foi má e inútil, tem o sentimento da desolação e desejo de luz, é por isso que ele fica perto de vós. Deveis ajudá-lo, mesmo com prejuízo vosso. Com muito gosto, mas de que modo? Pela prece primeiramente, fortificando as percepções que despertam nele, permitindo ao desventurado espírito respirar a atmosfera benéfica do trabalho, cuja virtude reconfortante por ele ignora. Deveis instruí-lo, ainda que a sua presença vos seja desagradável. Chamaste-o e ele veio. Deveis agora suportá-lo. Não podereis desfazer o que fizestes, malgrado nosso. A vossa consolação será ficar ocupado com um trabalho abençoado. Não é justo dizer que o chamei, mas farei tudo o que depender de mim. Ele era um louco. Ele era irresponsável, começa a perceber-se disso, e já se amaldiçoou, pois preparou o seu pecado final levando uma vida de ociosa inutilidade. Comprove-se no exame mórbido de si mesmo, retraiu-se, não com o fim de progredir, de apagar faltas ou de adquirir virtudes, mas pelo mais exclusivo egoísmo, estava envolto em uma nuvem anormal de egoísmo, isso tornou-o enfermo. Por fim fez-se a vítima de espíritos tentadores que, ligados a ele, o conduziram à ruína. Era louco, como dizeis, mas o suicídio insensato foi o resultado dos seus próprios atos, e agora ele exerce a mesma influência sobre aqueles que magoou por sua morte. Flagelo de si mesmo, torna-se o flagelo dos que ama. Horrível. É a mais amarga retribuição. Compreendo que uma vida de ociosidade e de egoísmo produza uma moléstia espiritual. O egoísmo não é a raiz de todo pecado. É a calamidade da criatura, que vitima muito maior número de almas do que imaginais. É a paralisia da alma para quem o egoísmo passivo é o que há de mais fatal. O egoísmo ativo é menos pernicioso, tendo por contrapeso a sua atividade e podendo mesmo tornar-se o motivo de ações que revelem bondade. Há uma espécie de egoísmo que impele o homem a fazer o bem para ter boa reputação, há outra que o induz a ser bom para se não molestar nem inquietar e que cede a qualquer influência para escapar às emoções ou à ansiedade. São faltas que retardam o progresso da alma, conquanto não sejam o pernicioso veneno que devora sua vida e a conduza ao desespero e à morte. O vosso amigo estava possuído do mais desprezível dos egoísmos, porque era preguiçoso, inútil e estava saciado. Não, ele nem mesmo existiu, pois a sua vida fora corrompida por esse exame mórbido de si mesmo, vida que destruiu até a última fibra. Esse egoísmo era tão cruel aos seus amigos como a ele. Há graus de pecado, e o dele era dos piores. Escutai enquanto essa história é narrada para vossa instrução. Ficai tranquilo no entanto, pois afastaremos de vós essa influência enervante. Eu estava muito incomodado, e caí em um transe profundo, semelhante ao sono, tive uma visão calmante e acordei disposto. Não é necessário entrar nas particularidades dessa vida perdida, cuja alma foi consumida pelo cruel egoísmo e seu fim foi a destruição da própria consciência. O vosso amigo era louco, segundo o vosso modo de compreender a loucura. Ninguém se fere mortalmente a si mesmo, se o seu espírito desequilibrado não perdeu a faculdade de julgar. O vosso amigo tinha se confiado aos inimigos,
trabalhando pela sua própria ruína. E o seu caso não é daqueles em que condições hereditárias de moléstia privam o homem da capacidade de governar-se bem, mas é a consequência da sua vida de egoísmo preguiçoso. A lei da existência humana é trabalhar para Deus, para o próximo e para si, não para um ou para outro, mas para todos. Transgredir a lei é provocar o castigo. A vida inativa corrompe e contamina as outras. Ela é viciosa e ardente, prejudicial à comunidade, por isso que lhe subtrai o que lhe é devido e cria um ponto infeccioso que se torna logo num centro fértil em delitos. A fonte do mal é sempre a mesma, quaisquer que sejam os subterfúgios e as formas que ele assuma. Quando o vosso amigo cedeu à influência tentadora que o conduziu ao crime de cortar o fio que o ligava à terra, a sua alma achou-se em angústia nas trevas e ficou muito tempo incapaz de separar-se do corpo, vagando em torno do túmulo. Mesmo depois de fechado, não achava repouso nem acolhimento no mundo, para onde quis vir sem ser chamado. Inconsciente, inerte, fraco, dorido e desolado, sentindo a obscuridade envolvê-lo, entreviu vagamente as formas de seres congêneres que se tinham também destruído e flutuavam em um insulamento inquieto. Eles se aproximaram, e a sua presença aumentava a angústia do espírito meio inconsciente. O primeiro estremecimento da consciência e a sua agitação atraíram os espíritos benfeitores prontos a dissimular-lhe a angústia e a despertar o remorso, com risco de parecerem cruéis. Eles tentaram levá-lo a compreender o seu estado e a gravidade do seu pecado e, embora por muito tempo fossem vãos os seus esforços, chegaram lentamente a despertar-lhe algum arrependimento do pecado, e o espírito começou a tatear, buscando meio de escapar a um estado que se lhe tornava odioso. Frequentes reincidências o retardaram, os tentadores o logravam, nada poupando para que lhe sofresse sem remissão a sua penalidade, obedecendo-lhes a instintos degradantes, pois assim são os executores da sentença produzida pelo próprio crime. A esperança do espírito é estar bastante fortalecido para ser capaz de entregar-se a algum trabalho benfazejo que lhe permita contribuir para a sua própria salvação. A fim de chegar a isso ele deve passar pelo remorso e sofrer um labor antipático. Não há outro meio de purificação. O egoísmo deve ser atenuado pelo sacrifício pessoal, a ociosidade vencida por um trabalho incessante, e o espírito purificado pelo sofrimento. O seu passado fechara-lhe quase a estrada do progresso, que só lhe pode ser reaberta a preço de esforços reiterados, e a sua perseverança será experimentada pelos recuos e frequentes quedas. O socorro dos ministros de Deus não será retirado, pois a sua gloriosa missão consiste em ajudar aqueles que aspiram ao progresso e em amparar a alma enfraquecida, mas se eles devem reconfortá-la, não podem poupar-lhe nenhuma angústia nem diminuir de uma partícula a penalidade em que ele incorreu pela transgressão. Ninguém pode expiar pelo culpado, nem gozar os méritos de um salvador, nem o devotamento de um amigo. O fardo deve ser carregado pela alma que pecou. Pode ser que a centelha meio extinta seja de novo acesa e ativada até tornar-se em chama bastante intensa para iluminar a alma em sua ascensão. Pode ser que o espírito ande errante na desolação, surdo às vozes benfazejas, gemendo em sua inquietação solitária, sem ânimo para lutar, até que, à força de passar pelo cadinho dos sofrimentos, ele resgate as suas faltas depois de ter empregado um tempo que vos parece uma eternidade. Pode ser também que a alma desperte e se agite antes que a sua condição seja fixada e que, por um esforço de energia desesperada, se atire para a luz, invocando o sofrimento purificador, bastante forte para rejeitar os costumes da sua vida, tornando enfim a nascer para a verdadeira vida. Isso pode ser, mas é raro. Os caracteres não se modificam tão facilmente. Muitas vezes o que morreu impuro e egoísta fica o mesmo e continua no presente como no passado. Orai para alcançardes a força de ajudar aquele que começa a ter uma fraca percepção do progresso.
Orai para que a sua obscuridade seja esclarecida e a agitação acalmada pelos socorros angélicos. Tais preces são os mais poderosos remédios contra a sua moléstia. Depois de ter relido o que acabava de escrever, eu disse: a descrição é feita para nos encher de desânimo, qualquer que seja o nosso desejo de progredir. O ideal é muito elevado para a terra. Não pintamos o quadro em todas as suas minudências, porquanto ele não está colorido além da medida. Não encontramos expressões capazes de exprimir o horror da desolação e a plenitude da angústia da alma despertada depois de uma vida tal como a de que falamos. Não somos responsáveis por ideal algum, nem estabelecemos nenhum. O que fizemos foi apenas indicar mais uma vez o mecanismo de uma lei cuja ação podeis ver ao redor de vós. Não fomos nós que a estabelecemos, mas sim o Eterno e Sapientíssimo. O egoísmo e o pecado comportam a angústia e o remorso até que sejam eliminados. Queremos mostrar aos homens aquilo que eles são inclinados a esquecer e que, se não há julgamento formal diante do universo reunido, cada ato, cada costume, cada pensamento traz em si a sua recompensa ou castigo e constitui o futuro caráter. Não há outro juiz a não ser o espírito comunicando consigo mesmo e ligando a sua própria sorte. Não há outro livro a não ser a consciência, nem outro inferno além da chama do remorso, que devora a alma e a renova. Isso não se realiza em longo prazo, mas no momento da morte. Não é um vago talvez, mas um fato certo, imediato e inevitável. Ensinamos-vos isso, pois foi dito que o nosso evangelho suprime o terror religioso, que é o freio da maior parte dos homens e que anunciamos uma fé que importa na salvação de todos, quaisquer que sejam as suas ações ou a crença que professem. Não ensinamos essa doutrina insensata, bem o sabeis, mas tendes necessidade de que se vos repita sem cessar esta verdade, que o homem prepara o seu próprio futuro, constrói o seu caráter próprio, sofre por suas próprias faltas e deve trabalhar para a sua própria salvação. Firmamo-nos sobre esse assunto porque a história dessa vida perdida incitou-nos a isso. Falamos bastante da abundante misericórdia do Supremo e do terno e solícito interesse incessantemente exercido por aqueles que são os seus intermediários junto de vós, para que seja útil mostrar-vos às vezes a solidão e o devotamento reservados àqueles que sucumbem às tentações, por não saberem resistir aos inimigos. Tendes necessidade de ouvir que a verdadeira felicidade só pode ser obtida tendo-se por objetivo mais elevado o ideal, que o preguiçoso e o inútil não conhecem, que o homem vicioso ou malfazejo o pecador por escolha e por preferência nenhuma parte tem nele, que a paz na terra reina somente na alma elevada para o céu, a qual vive alegre ante os gritos e dificuldades que sabe superar. Necessitais que vos repitam ainda que os anjos velam por essas almas valentes e que os ministros de Deus estão incumbidos de sustentá-las. Nenhum mal definitivo pode ligar-se a eles. A vitória é certa, e virá depois da luta ardente, como a paz sucederá a tribulação e o desenvolvimento aos esforços perseverantes. É evidente. Mas desde que o trabalho e a pesquisa do conhecimento de Deus e do futuro do homem devem preceder a paz e o repouso, não tomarão tempo a meditação? Não. A vida é a tríplice: meditação e prece, culto e adoração, conflito com o triplo inimigo. A meditação é necessária para aprender sem cessar, a prece é sua fiel associada, por ela a alma prisioneira se comunica com o Pai dos seres e conosco, os seus ministros. O culto e a adoração, sob qualquer das formas que atraem a alma, seja no silêncio da solidão, sob os céus, em intimidade com a natureza, manifestação exterior da divindade, seja tomando parte em algum templo imponente, em um serviço solene de cânticos dirigidos ao Senhor, seja enfim na muda aspiração do coração para o bem, são os socorros necessários no combate contínuo que o homem deve travar. Não os depreciamos, insistimos antes em seu favor. Seria excelente que pudesses consagrar mais tempo a pensamentos pacíficos.
A vossa vida necessita de tranquilidade. Quanto à responsabilidade do homem por seus atos irrefletidos, admitis com segurança alguns casos em que ele não seja responsável. Certamente, estando abalado, o instrumento humano, viciado, pode transmitir realmente a vontade do ser que ele encerra. Em muitos casos, a loucura é resultado de uma moléstia corpórea. O espírito não pode ser censurado. Um acidente pode destruir o equilíbrio, defeito congênito ou excesso de dor e de ternura. Em tais casos o homem não é censurado por ninguém, ainda mesmo pelo santo e justo Uno que não se ocupa do corpo, mas sim da alma. Ele julga segundo a intenção e a causa espiritual. Reprovamos o caso, que foi assunto dos nossos entretenimentos, porque ele foi o fim de uma vida de pecados. O vosso amigo era e é responsável, e já começa a sabê-lo. Posso sapientíssimo nutrir e aumentar o vosso conhecimento. Imperator. Seção 32. Acrescento a comunicação seguinte, dada mais tarde. É um belo exemplo do ensino superior, escrito com uma rapidez muito grande e publicado tal qual. Enquanto eu o recebia, tinha consciência de que uma influência muito poderosa e nobre penetrava todo o meu ser. Verdade. A bênção do bem-aventurado esteja sobre vós. Temos hoje uma ocasião, talvez única, para responder algumas das vossas perguntas e ensinar-vos uma verdade necessária. Segundo as cartas que recebeis, vedes que os tempos de incômodo e de angústia que anunciamos são também esperados por outros. Preparai-vos para a dor, que virá certamente. As aflições são indispensáveis. Jesus o sabia e o ensinava, como necessária a educação da alma, do mesmo modo que a disciplina fisiológica e a conservação da robustez corpórea. Sem a prova, não haverá profundo conhecimento algum. Sem ela ninguém poderá escalar os gloriosos cumes. A chave da ciência pertence ao espírito e ninguém pode arrancá-la se a alma não se tornar ardente, disciplinada pela dor. Não o esqueçais. O bem-estar e o luxo são caminhos agradáveis, nos quais a alma se retarda e deixa passar em sonho o dia da virilidade. Abnegação pessoal e disciplina íntima são atalhos espinhosos que a conduzem aos cimos e a fazem atingir o saber e o poderio. Estudai a vida de Jesus e sede discretos. Demais, atravessamos uma fase de difícil e amargo conflito entre nós e os nossos inimigos. Sentis o reverso dessa luta, que é inerente a cada desenvolvimento da verdade divina. Pode dizer-se, a obscuridade que precede a aurora. À medida que uma revelação de Deus se torna antiquada, é sepultada sob os erros do homem e extingue-se gradualmente, pois o que resta dela é de tal modo desfigurado, que o próprio homem, querendo examiná-la, nada mais encontra e pergunta como o velho Pilatos, onde está a verdade? Então nasce uma revelação nova, superior à precedente. As aflições desse nascimento abalam a terra, e os poderes do mundo espiritual combatem ao redor do seu berço. O túmulo e o ruído do resfriamento são grandes. Quando as nuvens começam a dissipar-se, os vigias, cujos olhos estão espiritualmente abertos para discernir os sinais dos tempos, eles que estão sobre as torres, percebem os primeiros brilhos e estão prontos a desejar o alegre despontar da aurora. A alegria vem com a manhã. Cuidados e suspiros dissipam-se. Os terrores da morte e os poderes das trevas passaram, mas não para todos. Há homens para os quais a luz só é visível quando o sol está no meridiano. Estes dormem, sem se importarem com a claridade que brilha sobre o mundo. Não espereis que o que é oferecido a todos seja aceito por todos. Tal sonho de igualdade nunca se realizará em vosso globo e nem é desejável nem possível. Alguns homens, somente, recebem o poder que lhes permite penetrar sem perigo os mistérios que os outros homens devem evitar. Aos iniciados compete o cuidado de guiar os seus contemporâneos e o dever solene de lutar sem cessar contra eles mesmos, de ser exemplos de zelo e de preparação contínua. Não fiqueis desanimados,
Porquanto há diferentes graus de verdade, e os médiuns imperfeitos só trazem muitas vezes uma luz vacilante ou turva. A verdade em seu esplendor não pode ser exposta publicamente, apresentada à multidão, maculada pela aragem da terra, perde a sua pureza e disseca-se. Nela o homem aprende, se ele é discreto, que o orvalho de Hermon se destila no silêncio e na solidão da alma, que a verdade santa e pura vai diretamente de espírito a espírito e não pode ser proclamada ao mundo do alto dos telhados. Há ásperos fragmentos de verdade postos ao alcance de cada um. São como as pedras dos alicerces, das quais cada operário pode servir-se. Mas as pedras preciosas, sem máculas, são conservadas em escrínios, para serem contempladas em silêncio, na solidão. Assim, quando João, o vidente, falava das muralhas de joias e das portas de pérolas da cidade celeste, designava as verdades exteriores que todos podem ver, mas no interior do templo ele só colocava a presença e a glória do Senhor. O que é para vós a verdade divina representa apenas um átomo ínfimo, do círculo inteiro intacto, que vos é dirigido em resposta ao vosso apelo. Tinhais necessidade dele, e ele veio. O que é para vós a perfeição e Deus, seria incompreensível para um outro, não o consolaria e não seria aos seus olhos revestido de nenhuma beleza. É para vós, e para vós somente, uma resposta do grande Espírito à aspiração apaixonada da vossa alma. Essa verdade será sempre esotérica, pois só pode ser dada àquele que está preparado. O seu perfume sutilíssimo é unicamente reservado à própria essência do Espírito. Lembrai-vos disso, como também de que a violência impor a verdade a criaturas não preparadas, e é fazer-lhes grande e prolongado mal. Lembrai-vos de que a pesquisa da verdade, por ela própria, é ao mesmo tempo o objetivo mais afeiçoado, mais desejável e mais elevado ao prosseguir, no plano da vida em que vos achais. Nada na terra excede a essa nobre ocupação. Não consideramos como servindo-lhe de obstáculo os vulgares projetos que enchem a vida humana, as lutas e ambições que apaixonam os homens, nascidas da vaidade, nutridas pela inveja, pois acabam deixando só amargura e decepção e são tão fáceis de reconhecer como as maçãs de Sodoma. Mas uma tentação mais sutil desliza nas almas cândidas, a de proclamarem com entusiasmo qualquer verdade que se apoderou da sua vida, possuídas como estão do desejo de fazê-la conhecer, querem o bem do seu próximo e falam. Quando a sua nobre palavra está de acordo com as necessidades da humanidade, encontra eco em outras almas nas mesmas disposições de ânimo que a recebem e a desenvolvem até que os homens, elevados por ela, colham benefício. Mas o contrário pode acontecer. Sendo então melhor não bradar no deserto e consagrar todas as energias à pesquisa da verdade, aprender com abundância antes de se dirigir à multidão. É bom ensinar, melhor ainda instruir-se. Não é, por certo, impossível fazer as duas coisas simultaneamente. Mas lembrai-vos de que o estudo deve preceder a divulgação e que é preciso estar certo de que a verdade que se quer demonstrar é a que a humanidade reclama. O discípulo da verdade, que se submerge profundamente nos mistérios que encobrem o seu brilho, não violará imprudentemente a solidão na qual esta se encerra, dirá de suas belezas e as proclamará àqueles que têm ouvidos para ouvir as palavras de pacificação que o seu senso íntimo descobriu no santuário da verdade, mas, adorador respeitoso, ele conservará sempre em si uma reserva sagrada, um santo silêncio. Uma revelação esotérica muito pura, muito íntima, muito querida para ser expressa. Em resposta a uma pergunta pouco importante, escreveram: Não. Sereis informado oportunamente. Não podemos poupar-vos o exercício que faz parte da disciplina a qual estáis submetido. Ficais satisfeitos de andar no caminho que conduz diretamente à verdade e deveis segui-lo com cuidado e dificuldade. É útil recolherdes a sabedoria do passado e aprender daqueles que partiram antes de vós.
Previmos desde muito tempo que aqueles que prosseguissem com assiduidade o estudo das revelações entre o nosso mundo e o vosso receberiam ásperos choques, em razão das estultícias e falsidades que se acumulam em torno do assunto apresentado sob o seu aspecto mais esotérico. Esperamos com confiança o momento em que essas demonstrações inferiores tomassem um lugar preponderante e preparamo-nos para ela. É preciso saber que essa ciência tem e deve ter sempre dois aspectos. Tendo examinado um, deveis penetrar o outro. A esse respeito aprender quem e quais são os que se comunicam com os homens. De outro modo não poderíeis decifrar o enigma que vos causa tanta angústia. Deveis saber como e sob que condições pode obter-se a verdade e como evitar o erro, a mentira, a frivolidade e a estultícia. O homem deve conhecer tudo isso se quiser, sem perigo, entrar em relação com o nosso mundo. E quando houver aprendido ou durante o tempo em que aprender, deve perceber que dele depende o êxito. Abata-se o homem, purifique-lhe o seu espírito intimamente, expulse de sua impureza como uma peste, eleve as suas vistas à maior altura possível, ame a verdade como a sua divindade, diante da qual tudo se deve inclinar, siga sem se inquietar para onde a sua pesquisa pode conduzi-lo, e ao redor dele os mensageiros do Altíssimo farão círculo e em sua alma interior ele verá a luz. Imperator. Em 1874, deixaram de continuar regularmente as comunicações. As séries estavam completas e o fim atingido. O poder voltava às vezes sem nunca atingir o vigor sustentado e que se manifesta nas instruções componentes deste volume. Entretanto, muita coisa foi escrita com interrupções cada vez mais frequentes, até 1879, época em que esta forma de comunicação foi praticamente abandonada para dar lugar a um modo mais simples e mais fácil. Eu poderia escolher, em meus inúmeros cadernos, outros ensinos notáveis, mas, para o presente, esta série me parece suficiente, apresentada como espécime da experiência de um só homem. As opiniões expostas podem ser repelidas ou aceitas pelo leitor, mas afirmo que ele se enganará sobre a verdadeira significação deste volume, se não reconhecer nele o esforço contínuo e justificado de uma inteligência extra-humana, para influenciar um homem que só se vangloria de ter sincera e muito laboriosamente tentado chegar à verdade. Fim.